Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Sabrina Cast Desperte Sua Leoa. Esse podcast que é um podcast inspiracional, com muito conteúdo, no qual nós temos a oportunidade, digo porque você e eu, de conversarmos com mulheres incríveis como essa leoa que está sentada aqui comigo hoje. Seja muito bem-vinda, Mari. Obrigada, Sá, é uma honra. Obrigada pelo convite. A honra é nossa e a gente tem muito a conversar. Preparem-se. Como de costume, eu gosto sempre de trazer uma breve apresentação dessas mulheres extraordinárias. Essa mulher que está aqui hoje, gente, a gente já ia iniciando a conversa. Falei, porque nós vamos falar sobre isso com essa mulherada, com esses caras incríveis que também nos acompanham. Ela que é maquiadora, visagista, tem uma larga experiência na área educacional. A gente vai ouvir dela mais sobre isso. Ela tem, gente, mais de 21 anos de estrada, é uma autoridade dentro dessa área. Eu estava brincando com ela. Posso falar que é mãe Leô? Ela disse, com certeza. Além de um ser humano incrível, ela tem uma presença, uma luz. Então, é muito bom ter você aqui comigo hoje. Ai, obrigada, é um prazer. Me conta uma coisa. Eu vou te fazer a pergunta, que é a pergunta que eu também faço para todas as leoas que vêm aqui. A gente olha hoje para essa estrutura profissional e diz, cara, que incrível, que bacana. Ela tem toda uma jornada dentro desse ecossistema. Eu diria que você criou um ecossistema. Mas conta para nós, como é que tudo começou? A área da beleza, ela veio muito despretensiosa. Eu acho que mais como uma providência divina mesmo na minha vida, para me Uau. ajudar a me estabelecer de alguma forma. Eu trabalhava como CLT, como todo mundo ali, ralando, fazendo o que precisava ser feito, ainda sem estudar. Fui mãe muito jovem, tanto que eu tenho um filho de 20 anos e uma de 16. Com essa pele que ela vai dar aqui alguns segredos para nós. E aí eu saí de uma empresa quando eu tive o segundo filho, e nessa fase eu já fazia maquiagem de forma intuitiva, assim, nas amigas, em mim. Eu falo que Deus mandava, eu fazia o download aqui, o dom, e só fluía. Sem muita capacitação, sem nada. E aí, quando a empresa me mandou embora, quando eu tive o segundo filho, eu não sabia fazer outra coisa. Era só o que eu sabia fazer. Teve um problema com a minha demissão na época, eles erraram meu sobrenome, depois o ministério errou data de admissão, de demissão, aí Poupa Tempo errou algumas coisas, e aí não me sobrou outra alternativa a não ser não voltar para o CLT e fazer a única coisa que eu sabia fazer. Aí eu tinha uma bebezinha no carrinho, um outro que me acompanhava de 3 aninhos, e eu comecei na época vendendo cosmético, Mary Kay e tal. E para poder vender e convencer a venda, eu fazia o que eu sabia fazer, que era maquiar. E aí as vendas foram fluindo e eu fazia tudo assim, com crianças comigo. Mas Uau. foi o que me abriu portas, porque aí eu comecei, as pessoas foram pedindo para eu ensinar a fazer. Ai, me ensina a maquiar, me dá uma dica disso. Eu abri uma salinha na minha casa e comecei a dar aula. Foi Nossa, assim. olha só. Providência divina. Olha que poderoso, porque tem Foi. coisas que nos acontecem, você vai falar mais sobre isso, que nos parecem o mal. E me Sim. parece que Deus queria tanto te colocar nesse lugar, que tem coisas que a época também, eu acho que você tá, meu Deus, como assim? Um problema com o meu nome junto aos órgãos Foi. públicos. É porque esse deveria ser o seu lugar. E daqui eu já vejo o florescer de uma leoa corajosa, porque você poderia ter dito, nossa, mas com filhos pequenos, como é que eu vou fazer? Não tenho a estrutura ideal. E, gente, olha só, já valeu o podcast com o que ela tinha, com as condições possíveis. E dentro da sala dela, eu quero saber mais sobre isso. Você começou, então, a fazer as primeiras turmas. Foi na sala de casa, e aí os bebês, tinha uma bebezinha, né, e um pouquinho mais velho. A minha irmã ficava com eles, assim, num quartinho, pra eles não fazerem barulho e tal, e eu ia conduzindo as aulas, para poder divulgar. Na época não tinha internet, como tem agora, né? Então eu fazia panfleto e eu saía entregando nas casas com os dois no mesmo carrinho. Na época eu não dirigia, tal, eu colocava ele atrás, ela na frente, e eles me ajudavam a entregar, a divulgar, e foi por eles, né? Num primeiro momento, com o talento que eu tinha ali naquele momento, e com o tempo tudo foi clareando tanto, assim, que era o lugar que Deus escolheu para mim, e que na verdade a maquiagem, a ferramenta na área da beleza, ela era só um meio para acessar pessoas. Foi Uau, tomando fala uma mais disso. proporção que eu não esperava. Eu falo que tudo que vem de Deus vem no flow, né? Vem de forma leve, você se sente em casa. Então, por exemplo, na sala de aula.
Pra mim é muito fluido, é leve, é gostoso. E quando eu vejo a maquiagem, o pincel ali foi uma ferramenta para acessar alguém de um outro jeito, de um outro lugar. As minhas alunas chegaram a fazer plaquinhas assim para eu colocar nos estúdios, tal. Nunca foi sobre maquiagem. Então a maquiagem ela é um meio só. E aí eu tento usar esse meio de forma muito respeitosa, que foi aí que eu caí no visagismo. Eu Conta, conta, eu conta, fui que eu entender, adoro. eu fui entender um pouco mais do visagismo por uma curiosidade para entender rostos. Então, primeiro veio a maquiagem. Foi. Toda essa jornada, como você disse, primeiro a essência desse trabalho vem desse contexto, dessa saída do mercado tradicional, você avança, entende a sua veia educacional, seu dom de mestre, Uhum, e chega um determinado momento que você chega ao nível de consciência de dizer não é só sobre maquiagem, e aí, uhum. agora conta do visagismo. A própria educação foi uma coisa que me gerou resistência num primeiro momento, porque Ah, eu sou foi? filha de uma professora, a minha irmã pedagoga, a minha avó pedagoga, e aí eu sempre falei na educação, não, não é pra mim, porque eu via o perrengue que passava ali em sala de aula, né, principalmente funcionários do estado e tal. Eu falei, educadora, eu não vou ser. E aí quando eu vi, eu juntei os talentos que já vieram no meu sistema, né, a área da beleza e da educação, eu já estava ensinando de forma fluida, as pessoas conseguiam às vezes captar conteúdos mais densos, e aí o visagismo entrou num lugar que eu sempre olhei as pessoas de forma respeitosa, cada rosto eu entendia como único. Então eu nunca fiz uma técnica copia e cola, o que funciona em uma Não. vai funcionar na outra. Eu queria entender quem era aquela mulher que estava recebendo aquilo, o que incomodava, o que ela queria valorizar e como eu conseguiria com recurso de luz e sombra ajudar essa mulher. Aí eu percebi que nas aulas, quando eu ia ensinar jogo de luz e sombra, contorno e iluminação, que a mulher quer aprender, né? Como levantar o rosto, como afinar nariz. Para mim, aquilo era muito fluido. E quando eu explicava, elas brilhavam o olho. Eu falei, tem alguma coisa aqui que eu tô percebendo e que talvez quando eu mostre, elas percebam de um jeito muito, parecia milagroso, assim. Eu mostrava uma foto, quando você vai fazer o jogo de luz e sombra, você coloca na foto, que é 2D, por exemplo, buga o cérebro. Ele levanta o rosto de um lado e ele declina do outro, quando tá só um lado feito. Tá. E aquilo eu percebia a olho nu. E as Isso, pessoas só viam na foto. isso com uma ferramenta que você tinha acabado de ensinar para elas. Sim. E elas vislumbravam naquilo e aquilo para mim, a olho nu, era muito perceptível e para elas não. E eu não conseguia entender o porquê necessariamente, mas eu entendi que quando eu mostrava uma foto, aquilo se fazia claro, mas eu via aquilo a olho nu. Falei, tem alguma coisa diferente aqui. Eu fui descobrir qual era a diferença quando eu fui num congresso, que aí falava sobre visagismo e eu já estava tentando entender rosto. E aí, um visagista na época que deu a palestra, eu trombei ele no corredor. Ele olhou para mim e ele falou: Ai, você não enxerga do olho esquerdo. Eu falei: Sim, não enxergo. Ele falou: Ah, então você vai maquiar melhor. Porque eu tenho uma deficiência visual monocular, só enxergo do olho direito. Do olho esquerdo, eu tenho 10% só. E aí o cérebro foi desativando esse olho, né? Então eu tô só com o olho dominante, que é o direito. E para mim nunca foi um limitador até então. Pelo Que linda. contrário, né? Foi fluindo. E aí ele falou: Ah, você vai maquiar melhor por conta disso. Aí formou uma roda de maquiadores em volta, num evento grande aqui em São Paulo. E você lá. E eu ali sem Adoro. entender, eu falei, acho que aí a minha virada de chave vai vir desse lugar. Aí ele falou, você reparou que quando ele é um artista plástico, o Felipe, ele falou, quando eu desenho um rosto, eu fecho um olho para poder enxergar mais plano. Ele falou, então, para você, o que a gente precisa ver numa imagem, alguma coisa mais plana, você já vê, porque sua visão não é 3D. Ele falou, faz para mim a referência do topo da porta pro teto. Eu fiz assim, de olho aberto, de forma muito precisa. Ele falou, um sniper, quando vai dar um tiro, ele fecha um olho. Ele falou, sua visão é muito mais precisa por ser um olho só. Meu Então, o que era uma Deus, Mari. limitação, na verdade, né, assim, se tornou o meu diferencial. Por isso que eu conseguia ver algumas coisas no rosto que algumas pessoas não estavam vendo. Aí eu fui entender, aí eu fui me aprofundar no que era o visagismo. Meu Deus, que coisa mais Deus, né? linda, mais especial. E assim, como Deus também traz as pessoas certas na hora certa. Muito. Porque esse profissional, ele foi também um Providencial. canal Foi. para te dizer, olha, você e palavras têm poder. Tem. Você tem uma precisão que o outro não teria. Aquilo que lhe parecia uma limitação, na verdade, Virou a minha potência. virou a Foi. sua potência. Foi.
E aí, o que que aconteceu a partir daí? Aí eu Você explodiu. fui mergulhar para entender o que que era o visagismo, o que que era um rosto, o que que tudo isso carregava. Aí entrou em algum momento na minha vida a parte da constelação, a parte sistêmica, e eu fui entendendo o quanto o nosso rosto conta uma história, um olhar respeitoso que eu já tinha passou a se tornar muito mais. Fala disso. Rosto conta uma história. Amei. Fala mais A sobre gente isso. deixa, né, nos nossos descendentes e os nossos antepassados deixam na gente o nosso registro, que é o nosso rosto. Então, às vezes você foi adotada por uma família, nunca conheceu seus pais, mas o seu rosto carrega eles. Não tem como a gente fugir disso, né? E aí, muitas vezes a gente quer fazer alterações no rosto e não sabe por que tá fazendo isso. A parte das emoções primárias que se expressam nas nossas expressões e o quanto que a maquiagem pode, às vezes, evidenciar isso ou pode, de repente, disfarçar. Então, a ideia é entender isso de forma intencional. Então vamos lá, que eu gostei demais disso. Eu já assisti a palestra dela, que é maravilhosa. Inclusive, nós vamos daqui a pouco falar sobre os canais dela, de como é que você procura, você entende, você contrata a Mari. Mas antes disso, eu assisti uma palestra dela e eu fiquei encantada. Eu quero, inclusive, a gente está bolando algumas coisas aí que vão ser anunciadas em breve. Já quero deixar um spoiler para você que é aqui da região de São Paulo, está aqui perto de Barueri, perto de Piracicaba, que é onde ela também faz muitos movimentos. Quando você fala que o rosto conta uma história, você traz de forma muito real essa ideia de que aqui está um pouco da minha mãe, um pouco do meu pai, daqueles que vieram antes de mim, e Sim, olhando o rosto, por exemplo, dos teus filhos, dos meus filhos, sim, dos teus, a gente também se vê ali dentro sim, dessa realidade. muito. E quando você fala dessa carga emocional, achei isso tão fantástico, e de que a gente guarda essa carga emocional, inclusive, queria que você falasse um pouquinho sobre isso, até quando a gente está num descanso, e É. de como é que, olha que incrível, gente, se ela não é necessária, se eu posso potencializar ou amenizar Exato. essas expressões ou essas cargas emocionais através de um trabalho que você faz. Sim, eu fui entender um pouco sobre as feridas, sobre os traumas, que Uhum. parte do que eu carregava e da minha história começou pelo autoconhecimento, né, essa busca, e aí eu comecei a observar como que o rosto das pessoas descansa. Quando a gente tá, de repente, até num momento de lazer, de descanso, tô assistindo um filme, quais as expressões que essas pessoas fazem. E aí, correlacionando com divertidamente, é muito fácil a gente perceber, né, a raiva, a tristeza, e eu fui vendo os movimentos que o rosto faz nesse processo. Aí eu fui observando o meu rosto em descanso, deixei meu celular ali parado e fui assistir um filme. E ficou livre. Livre. E aí depois eu fui assistir e eu vi que meu rosto estava descansando numa fase específica da minha vida, numa emoção primária de raiva. Uau! E o nosso cérebro, ele faz a leitura das emoções primárias de forma completamente racional, intuitiva e instintiva. Um bebê é capaz de fazer isso. E aí a gente faz testes com bebês que as mães, quando sorriem, eles avançam, quando a mãe faz uma cara de brava, eles retraem, uma cara de susto. Então a gente já nasce com essa natureza de conseguir fazer essa leitura, né? Então às vezes a gente tem um rosto que está descansando numa emoção primária de raiva. Aquilo me conta sobre um trauma, alguma coisa que precisa ser vista. E aí, para associar os recursos de beleza, às vezes evidenciam esse trauma. Então, eu vou fazer uma sobrancelha super ascendente, eu vou juntar aqui o início dela, vou fazer ela super ascendente. Essa emoção de raiva, ela vai estar mais evidenciada. E isso é real. E é potente, você vai olhar no espelho, você vai ficar com mais raiva. Porque a imagem, ela instiga coisas. Ou seja, a emoção, ela é como um fluxo dentro dessa dinâmica, não Sim. é? É de dentro para fora e de De fora fora para para dentro. dentro. Perfeito, perfeito. Então, Uau, isso vocês estão precisa ser pegando, gente. olhado. É muito Aham. importante, porque às vezes você está querendo transformar a sua imagem, você está no processo de transformação, você não parou para pensar ainda quais as cargas que você carrega, os seus traumas, tudo que vem com você, e numa dessa você está evidenciando uma emoção negativa que você não queria. E cada vez que você olha no espelho, olha uma foto, isso é evidenciado. E pelo que você está trazendo para a gente, fomentando mais dessa emoção. Ou seja, eu sinto ainda mais raiva. Exatamente. Tristeza, eu acesso ainda mais Exatamente. tristeza. Porque, como adulto, a gente consegue racionalizar as emoções em algum momento, mas pela natureza biológica, primeiro a gente sente e depois a gente racionaliza. O bebê não nasce sabendo racionalizar, mas ele já nasce sentindo. Sim. Então, a imagem potencializando uma emoção vai intensificar as nossas emoções. E aí, com o recurso de luz e sombra, com o recurso estético, né, esteticista, pessoal que faz harmonização, deveria ter esse cuidado. Então, tem toda a nossa ancestralidade que está ali contando uma história, que eu acho que quanto mais a gente puder honrar é melhor. A gente tem recurso e aí tem o lance das emoções.
Então, se a gente puder fundir tudo isso e aí pensar em temperamento, que o visagismo fala muito, intencionalidade, objetivo, se a gente juntar isso, a imagem é potente. Além de tudo isso, para as mulheres que estão nos assistindo, os rapazes também estão aprendendo aquilo que eu quero transmitir dentro Sim, do trabalho, dentro da. Vamos imaginar, hoje a gente utiliza muito, seja que de forma direta, seja como canal de aquisição, seja de uma forma mais indireta, as redes sociais, por exemplo. super. É E isso é possível, imagem, então. né? Abrir um celular, são imagens conversando com a gente o tempo todo. Os nossos sonhos são por imagens. Então, todo o nosso processamento neural é por imagem. Ele não acontece com palavras simplesmente. A palavra tem poder, tem força e ela vai carregar emoção. Mas o nosso cérebro processa por imagens. Então, a imagem fala antes. Existe uma beleza objetiva, o nosso rosto é matemático, ele é calculado. Então, tudo isso precisa ser levado em conta. Quando eu vou atender uma mulher, eu quero entender qual é a carga que ela traz, o que esse rosto já me conta, qual é a intenção e o objetivo dela naquele momento. Porque esse Olha que objetivo não lindo. precisa ser sempre igual, ele pode mudar. De repente, no meu biotipo, por exemplo, uma mulher que é pequena, traços delicados. Se eu for atender, vou para um universo masculino, vou ser uma delegada, talvez eu precise passar uma expressão de mais força. E aí eu consigo usar linhas, traços, a parte da emoção, com jogo de luz e sombra, e consigo criar essa imagem intencionalmente. Com a Com maquiagem. a E maquiagem. olha, a gente fica muitas vezes nesse lugar de harmonização, harmonização, Não precisa harmonização, ser. de tal forma que eu sou bem conservadora com o meu rosto também. Eu Eu também. já não tenho problema com idade, já estou caminhando para os 44 ao tempo dessa gravação e acho que fiz, nossa, coisas muito, muito simples assim. E eu acho que se a gente aprende, especialmente nos dias de hoje, com profissionais como você, com ferramentas que eu tenha nas mãos e que eu possa. Gente, eu tô achando isso incrível. Eu sei que você também brincar. Olha que interessante que você falou. A Mari numa versão profissional em que ela precise passar e comunicar uma Uhum. imagem, ela pode utilizar esse recurso de luz e Luz e sombra. sombra e trazer essa configuração, mas aí de repente vamos imaginar que a Mari delegada agora ela vai para uma festa de mulheres. Isso. E aí, para mulheres, eu preciso trazer segurança, acolhimento. Talvez com essas mulheres o meu rosto vá comunicar de uma outra forma. Eu preciso ir me apresentando de um outro jeito. Então, usar de forma intencional mesmo, né? E aí são vários recursos. Eu tenho a cor. A minha mentora Alejandra, ela fala que a cor é a emoção da forma. Ai, que lindo. E por exemplo, na maquiagem a gente junta vários recursos. Aí tem lá a brincadeira de luz e sombra. Aí vamos pensar numa consultoria de imagem, coloração pessoal, onde a gente fala de cor, que eu faço também dentro da consultoria visagista, coloração pessoal. Se eu falo para você, entrego a sua cartela e falo essas são suas melhores cores, a cor sozinha, no recurso da maquiagem, ela pode te denegrir muitas vezes. Então, Legal. por exemplo, você tem que aí entram a anatomia facial. Eu tenho, de repente, um olho que ele é profundo. Sabe aquele olho que ele é encaixadinho mais lá dentro, ele é fundo? Esse olho, naturalmente, vai passar um olhar mais cansado. Junto com ele ser fundo, ele é próximo. E aí eu te falo que na sua cartela, o marrom frio é sua cor. O marrom frio, ele dá mais profundidade e ele vai trazer esse olho muito perto. Então, às vezes, a cor que deveria ser a sua cor, que você poderia usar na roupa, você vai tentar usar num recurso de maquiagem, ele vai aprofundar o seu olho e vai juntar. Nossa, e destacar ainda mais. Aí você tem, de repente, uma desproporção ali no rosto, que não estava nem tão evidente sem a maquiagem, e aí quando você faz a maquiagem, aquilo te incomoda profundamente. Muitas mulheres já passaram por isso, de sentar na cadeira do maquiador, levantar e não se reconhecer. Nossa, Não era isso que eu muitas. queria, e às vezes a técnica tá linda, mas ela não te representa. E ela não levou em conta os seus traços, os seus terços do rosto. Então, a cor sozinha, ela tem um impacto. Se você Às usar a vezes, cor com assim, recurso, te ouvindo, na minha experiência, fico muito, muito branca. é, Ou às vezes eu fico muito, muito fora dentro aham, daquela coloração e parece que tem uma distorção até exato, do aquilo. meu rosto para o restante da minha É, pele. e isso é muito complicado, chega a ser desrespeitoso, né? A gente vê mulheres, por exemplo, de pele preta, que já tem tanto sofrimento e a carga com a cor da pele, que tem toda uma história ali, e aí ela deita na cadeira do maquiador que não respeita a pele dela. Uau. Isso traz um impacto muito grande. Mulheres que passaram por um casamento, ali tem o registro das fotos do casamento,
não definem quem ela não consegue olhar mais para aquele registro. Então, a gente tem que realmente juntar as áreas. Lógico que eu não vou dominar tudo, mas eu posso ir atrás de pessoas que vão entender das outras áreas, um Sim. cabeleireiro, por exemplo, e criar a imagem mais intencional possível para aquele momento. Uma coisa que eu sou assim muito criteriosa em cuidar é o que de repente eu te passar numa consultoria hoje, que é o que você precisa agora, o que você me conta o que você precisa, não eu determino. Olha que lindo isso Não também. vai ser o mesmo que daqui a um ano você vai precisar. Uma Sim. mulher que de repente pensa em traços delicados, mas numa mulher que tem aquele olho descendente naturalmente, que ele já faz uma curvinha que desce aquele olho. Então ela já me traz um semblante que me lembra uma emoção primária de tristeza. Junto com isso, ela está numa depressão pós-parto. Se eu pego e ensino uma técnica para essa mulher que não leve em conta o que ela precisa naquele momento, ela está precisando de um up. Se ela precisa de um up, ela precisa de traços elevados, coisas que levantem, que lembrem uma emoção de alegria. Se eu for só reforçar os traços que ela já me traz, ela vai olhar para o espelho e vai ficar ainda mais triste. Nossa, Que que isso é amor poderoso. com imagem. A gente vai treinando o nosso cérebro a sentir o que a gente está vendo. Então eu preciso pensar o que ela precisa naquele momento. E isso pode variar no tempo e no espaço. Super. E vem cá, bom demais esse papo. Nós entendemos a maquiadora, entendemos como o visagismo veio, o que é que acontece nesse caminho, a educadora, como ela nasceu, mas a gente sabe que hoje você forma, capacita muitas Sim, pessoas. Então conta para nós como é que tudo isso aconteceu sim. e como é que você se sente nesse contexto. Mari, ela circula mesmo e ela tem a oportunidade de estar nos melhores, nos maiores eventos, eu diria, e Sim. nas maiores estruturas dentro dessa área. Conta pra gente como é que tudo foi acontecendo a partir daí. Deus também. Foi completamente despretensioso. Eu falo que eu fiz o que precisava ser feito e pensando muito nos meus filhos, mas usando o talento que Deus me deu. Que aí Uau. veio a educação, que já veio, né, de berço. Sempre vi minha mãe sendo professora, minha avó. E aí, na educação, eu pegava um assunto que parecia um pouco mais denso, destrinchava e foram aparecendo oportunidades. E eu vi que as aulas, elas não aconteciam só como eu ensinar um recurso e você usar. Eu acessava essas mulheres de um jeito ainda maior. Então, eu estou hoje numa instituição de ensino, no Senac, há um bom tempo. Eu tenho meu estúdio que eu dou aula, eu viajo dando aula com curso, as palestras. E isso vai trazendo, assim, ferramentas e potência para essas mulheres. Hoje elas Sim, empreendem, elas têm o espaço delas, elas se sentem tocadas e eu sinto que é uma egrégora, assim, a área da beleza, por muito tempo foi vista como uma área fútil. sim. E isso a gente está conseguindo mudar. Tem muito conhecimento por trás, tem muito estudo, não é Tu fútil. acha que tá mudando? Tá mudando. Tá Que mudando. A gente tá lindo conseguindo isso. olhar para isso de forma mais De respeitosa. que não é uma área fútil. E isso tem muito a ver com o posicionamento dos profissionais que lutam tanto para entender sobre o tema e passar isso de forma um pouco, às vezes, até mais densa, assim, mas que é para as pessoas entenderem que tem Com conhecimento, estudo, robustez. tem conhecimento, tem coisa por trás, não é chegar e fazer de qualquer jeito, né? E aí, junto com isso, você junta a parte do conhecimento, junta a parte humana. Quando você vê, você está formando pessoas para formar pessoas. Hoje eu tenho Uau. alunas que formam alunas. E aí não tem mais essa guerra dentro da área da beleza, que o pessoal acha que tem uma competição. A turma que eu formo, assim, elas saem amigas, elas saem se ajudando. A gente precisa aprender a cooperar, Muito. ao invés de concorrer, ao invés de, ainda dentro dessa lógica ancestral, nossas, talvez, avós, bisavós, quem sabe, até depender da sua idade, sua mãe, viveram em períodos em que, Sim. de fato, era muito mais difícil para a mulher, de que eu ouvia muito, até a minha mãe falar, não confie em mulheres. É, é. Mas nós estamos num tempo diferente. E eu estava até hoje, em um momentozinho que eu parei para fazer uma oração e estava aqui sozinha na empresa cedo, antes de um evento que nós fizemos, e tem um livro do Robertinho Achink que se chama Inteligência Afetiva. E dentro da inteligência afetiva, ele fala que os negócios e as carreiras de futuro do sucesso são aquelas que colaboram, É. que têm O afeto. cooperativismo, o afeto. E agora com o recurso de inteligência artificial, por exemplo, essa inteligência afetiva e humana e o toque. Eu falo para as minhas alunas da área da beleza, eu falo isso que a gente está entregando, tocar num rosto, olhar para aquela mulher no olho, a IA não vai conseguir fazer. Não Ela vai. consegue pegar uma foto e criar você com uma maquiagem. Quando você vai para um evento que vai ter afeto, vai ter toque, você não vai conseguir vestir uma máscara de IA. Alguém vai ter que ter tocado no seu rosto. Isso vai ser valorizado ainda mais. Você fez uma consideração que agora me deu até vontade de perguntar, porque veja,
A IA tá aí, como você Uhum, falou. E há quem seja mais desbravadora com ela. uhum. O que que a gente faz muitas vezes? O que é que acontece? Naqueles casos em que às vezes a mulher chega para você lá com a imagem dela de IA e diz: eu quero essa pele, eu quero esse design. Eu acho que vocês vão precisar trazer esse nível de consciência para Sim, nós. sim. Queria te ouvir nesse aspecto. Eu falo muito sobre isso, eu acho que é minha obrigação falar sobre o tema, Boa. porque público amador não vai ter esse conhecimento do que a ferramenta manual é capaz de fazer. Elas vêm doutrinadas por redes sociais, pelas imagens que elas estão vendo, então elas acham que elas vão olhar para uma pele, essa pele não vai ter poro. Então é minha obrigação mostrar para ela que pele tem poro. Já teve muitas vezes Pode ter acne. que pode ter acne, que vai ter relevo, que vão ter linhas, isso é humanizar. Mas isso vai ter que partir de um princípio que quem é autoridade na área vai ter que educar quem não é. Então, Excelente. quando as minhas clientes chegam e perguntam, e falam, eu quero isso aqui. Meu primeiro momento Porque é tem acontecido? muito, muito. Isso já há muito tempo. Desde que tem Instagram, Facebook, elas já vêm, eu quero essa. Eu quero como Quero essa. como essa. E um rosto completamente diferente do dela. E agora com a IA, elas fazem dentro do rosto delas e trazem, eu quero essa. Aí meu primeiro movimento às vezes é: você tá gostando da maquiagem que você tá vendo em mim? Tô, por isso que eu vim aqui. Eu falo, então vem bem pertinho. Eu trago ela pra perto mesmo. Eu falo, você tá enxergando poro? Ah, de perto tô. Tá vendo que tem textura? Aham. Então, o máximo que eu consigo é pegar a sua versão e deixar melhorada dentro do que é humano e Possível. possível. Isso te agrada? Pode tocar. Então eu toco no rosto, não transfere, não sai. Eu fiz cedo essa maquiagem, agora já é final da tarde, eu tô aqui. Então eu falei, isso eu consigo te entregar. Tá alinhada a nossa expectativa? E eu tento ouvir mais dessa mulher. E eu Nossa, quero que coisa sentir. mais linda, meu Deus. E é assim que elas acabam, você acaba desconstruindo essa ideia de imagem de porcelana, de redes sociais. Mas é nossa obrigação como profissional se posicionar com isso. Isso Sim. eu não consigo te entregar. Uma outra pergunta que eu acho que serve até para mim, para nós. A gente muitas vezes eu não fui, venho de uma família muito simples, criada num contexto em que eu não fui muito nova, ensinada Uhum. a fazer maquiagens mais profundas. E é um tema que cada vez mais me desperta. E eu vejo que as gerações mais novas, elas já estão muito mais antenadas. Eu fico Quase assim, que nascem sabendo já. meu Deus, eu fico encantada, É. Mari. Dentro do teu trabalho, você também ensina para nós, por exemplo, para mim, quais seriam os melhores produtos a serem Sim. comprados? Com certeza. Não dá para você ensinar técnica sem ferramenta. Uma Legal. coisa está atrelada à outra. Então, não adianta você investir em excelentes produtos e não saber o que você está fazendo. Como não adianta te ensinar como faz e você não ter ferramenta que te ampare. É um processo que vai caminhar junto. E para cada pessoa, o produto vai ser outro muitas vezes. Porque a pele é outra, porque a demanda é outra, porque o objetivo é outro. Então, tem essa parte, por exemplo, da idade. A gente é 40 a mais, a nossa pele vai mudando, vai ressecando, Muito. vai linhas e tal. Então, uma coisa que funcionava quando eu tinha 20, hoje com 40 não funciona mais. Aí a obrigação não é do consumidor final saber isso, porque na internet tem muita informação bagunçada. Mas eu sou profissional na área, eu sou técnica, minha obrigação é saber e é repassar para quem eu estou dando essa consultoria. E te ouvindo falar, eu acho até que o seu trabalho, além de tão necessário e urgente, que eu acho que já não é nem tendência, é pendência para nós, É, tá? verdade. Você nos ajuda, inclusive, a ter um direcionamento de investimento correto. Porque eu Super. também, como trabalho muito com mulheres e lido com questões emocionais, espirituais muito profundas dessas Uhum, mulheres, muitas vezes elas me dizem, eu não tenho, sem mais o que investir. Eu exato. não tenho mais com o que gastar, buscando muitas vezes esse Uhum, referencial, mas sem esse olhar. sim. Que te ouvindo assim, eu fico encantada, mais uma vez, é um olhar 360, É, que vai além do que até o meu rosto comunica, mas vai do que eu tenho como necessidade naquele exato, momento. exato. Eu trago de volta aqui a menção, né, ilustrativa que você trouxe da mulher que está no pós-parto. Uhum. Talvez essa mulher, daqui a 1, 2 anos, ela já queira É outra trazer uma outra demanda, com mensagem. certeza. E a gente vai mudando o tempo todo, né? E vai conhecendo, se reconhecendo e fazendo a nossa transição muitas vezes. E a gente traz todo o nosso repertório, né? A gente vai juntando as bagagens e vai se refazendo o tempo todo. Então isso precisa ser revisto. E produto lança o tempo todo. O mercado brasileiro é maravilhoso para produto. É? A gente tem essa mania de achar que só o importado funciona. Tem muita coisa boa nacional e que respeita a pele da brasileira. Mas tem que ser usado de forma funcional. Você tem que entender de composição de produtos. Porque aí eu quero usar multimarcas, que é o que eu gosto, para ficar funcional, para você não ter uma necessaire caríssima que não vai te amparar.
Eu posso juntar produtos, mas aí Um eu tenho mix. um mix, mas aí eu tenho que entender composição química. O silicone só vai se adequar com silicone. Ah, uma pele HD, ela é siliconada. Então é uma junção de fatores. Nossa! Mari, e me conta, o que é que você tem aprontado hoje? Se alguém quiser saber mais de você, é possível que esse atendimento seja feito online também? É preciso que ele seja presencial? Conta um pouco para nós. Eu percebo demandas diferentes para públicos diferentes. Então, eu estou no interior de São Paulo, muitas vezes estou aqui na capital, mas dá para fazer online. No online, eu tenho outras coisas que eu consigo entregar. Então, de repente, eu consigo fazer uma chamada de vídeo, eu pego a imagem dessa mulher antes, eu pego um descanso, eu pego com maquiagem, eu pego sem, eu vou fazer as medições do rosto. Porque o jogo de luz e sombra, ele só é um recurso, ele só é recursivo quando eu entendo o que aquele rosto já me traz. Então, eu Legal. preciso medir aquele rosto, literalmente, pegar um paquímetro e medir. Com o uso do computador, por exemplo, eu consigo fazer as medições baseadas numa foto. Tem mulheres que vão preferir isso. Eu faço consultorias e eu consigo fazer até análise de cor, que é um pouco mais difícil no online, dá para fazer. E tem mulheres que vão se adaptar super. E eu tenho mulheres que são carentes da presença humana, que elas precisam que pegue na mão Gostoso, sim, o delas e faça o contato. traço. Então dá para atender os dois públicos e eu percebo que são públicos diferentes. Mas eu estou disponível para os dois. Ai, que Eu amo dar maravilha. aula presencial Você também. gosta? Amo, amo. E o que que você tá sonhando e desenhando para esses primeiros 6 meses de 2026? Olha, eu quero treinar profissionais que estão mal treinados. Eu tô sentindo uma defasagem muito Legal. grande de pessoas que elas aprendem um copia e cola de técnica. Tecnicamente, você vai ver o esfumado tá lindo, mas não tá respeitando um rosto. Então, acho que o primeiro lugar é olhar para esses profissionais e fazer eles revisitarem o que eles aprenderam para ter mais respeito e potencializar mulheres a serem autônomas. Eu quero olhar para o meu rosto e fazer sozinha. Então, eu Legal. sinto que essa é a minha obrigação, assim, é o talento que Deus me deu e é o que eu preciso fazer daqui pra frente. E são dois grandes braços lindos, porque, Sim. primeiro, dentro do eixo de profissionalização, cuidar, capacitar e aprimorar o trabalho dessas profissionais, Uhum. que muitas vezes precisam daquilo que Sim. você carrega, e também o nosso lugar no mundo, né, que Sim. é potencializar a Sim. gente e nos dar essa autonomia. É. Porque, assim, é muito gostoso a gente ter a oportunidade de passar na maquiadora e fazer numa ocasião ou diante de uma estrutura profissional, mas e no dia a dia? Exatamente. Porque eu percebo também essa disparidade. Né? As pessoas dizem, nossa, eu só me gosto, e aí vem muitos filtros, É. eu só me gosto quando eu tô com muita É. maquiagem. Quero Uhum. até te ouvir um pouco sobre isso. E no dia a dia, quando eu tô ali, como a gente utiliza no popular, de cara limpa, eu não me Aham. vejo, eu não me gosto, eu não gravo um É. story. E aí fica dinheiro na mesa e a autoestima fica É. como? O que é que tu pensa sobre isso? Eu acho que, por exemplo, num curso de automaquiagem, eu gosto de passar desde a maquiagem na cilinda. Acabei de acordar e não uso maquiagem, coisa que um homem que não entende de maquiagem jamais perceberia que você está maquiada. Ai, que Parece que é delícia! só um na cilinda, assim, tipo, levanta um pouquinho o olho, dá uma alongadinha aqui na lateral do rosto. Isso de forma personalizada, o que funciona para um não funciona para outro. Então ele passa pelo esse na cilinda. Dia a dia eu posso só, eu cuidei 5 minutinhos de mim, já me sinto melhor. E se sente Legal. melhor, você encara a vida melhor. E aí a gente vai para uma maquiagem pensando num evento na parte da manhã e um evento à noite. Então, a ideia é trazer essa potência para essa mulher no dia a dia e para eventos, que ela consiga se virar. Ela pode, de repente, num evento, falar: hoje eu quero deitar na cadeira e acordar linda. Pode, mas no dia a dia ela pode conseguir e deve se olhar com carinho e reservar aqueles 5 minutos para ela. Ai, que maravilhosa. Mari, olha, nós vamos aprontar juntas, tá? Eu queria que você pudesse deixar, esse é um momento que a gente não combina, uma mensagem que vem assim do seu coração, sabe? Aquela mensagem que no tempo e no espaço as pessoas vão nos assistir, porque nós estamos em YouTube, Spotify, inúmeros canais, Uhum. e de repente a pessoa chegou até aqui e eu não sei há que tempo você está assistindo a gente e ela recebe essa mensagem tua que vem do teu coração, que é lindo. Eu acho que eu demorei muitos anos para olhar para o espelho e reconhecer de onde eu vim. Uau. Eu tentei negligenciar partes minhas e isso não me trazia plenitude. E a hora que eu via similaridade com alguma coisa que me causou dor, eu queria esconder. E com toda a transformação que eu passei, hoje eu olho e eu quero honrar. Então, a minha ideia é que as pessoas olhem para o rosto e não queiram se transformar tanto. Que elas encontrem um lugar de amorosidade, encontrem como honrar a história delas e que tudo cabe, tudo é como precisou ser,
e eu existo e estou aqui. Então, eu quero que elas olhem, usem os recursos de forma sábia e amorosa e repassem isso para as filhas também. Que hoje as jovens querem se transformar tanto e não precisam. A gente Sim. olha para as nossas filhas e fala, são lindas. E é assim que os nossos pais, possivelmente, também, do jeito deles, olharam pra gente. Então, se eu puder fazer com que as mulheres se olhem desse jeito, eu acho que eu tô no caminho. Ai, que linda! E você falou uma coisa e me veio esse insight de que muitas vezes, se a gente não tiver essa consciência, eu vou seguir buscando e as É, mudanças. A gente tem, inclusive, sem citar nomes, muitas pessoas que estão na mídia, né, sim, Mari? muito E que transformadas. estão nessa, e são pessoas que estão muito transformadas, mas a sensação que eu tenho sobre o olhar terapêutico é que elas ainda estão buscando. Super. E é infinito. E elas vão se descaracterizando, elas vão se desencontrando para que em algum momento essa ficha caia e elas se reencontrem. Por isso que tem muito procedimento agora sendo tirado, sendo desfeito, né? Porque elas passam a não se reconhecer, é uma busca infinita. Então, se a gente Sim. conseguir trabalhar de dentro para fora, de fora para dentro, nessa simbiose, assim, eu acho que é o ideal. Mas tem que passar por esse processo interno. Por isso que quem lida com beleza tem que respeitar quem está atendendo. Uau. E suas redes sociais? Como é que o pessoal te encontra? Como é que a mulherada fala com você? Procura saber mais do seu trabalho? Passa para nós, a gente vai colocar na descrição, mas eu gosto sempre de deixar que Sim. você também possa falar da tua rede. As minhas redes sociais são o Instagram, Marina Maquiadora, tá fácil. O meu site é marinaguadagnini.com. O sobrenome é um pouquinho mais difícil, então vai pro Instagram que lá você encontra tudo, o WhatsApp, para fazer os Para falar agendamentos. contigo, Sim. agendamento e saber mais do seu trabalho, e quem sabe te levar a montar uma turma. Eu já estou Sim. profetizando, monta uma turma Amém. em qualquer canto desse país, organiza, equilibra a troca justa, a altura de tudo que ela foi buscar lá naquele dia um, quando ela decidiu que o mercado tradicional já não era mais o movimento profissional ideal para ela, e tudo que a gente ouviu aqui com tanta delicadeza, com tanta maestria aconteceu na vida dela. Então, repete de novo a rede. @Marina Maquiadora o Instagram e o site marinaguadagnini.com. Quero te dar um presente, que é um presente meu e do Cris e do Instituto Ai, Além do que honra. Conhecimento. Esse é um livro que nós tivemos a honra de fazer parte enquanto coautores, que é o Foras da Curva, uma publicação da editora Gente, é um best-seller. Ficamos em quarto lugar Ai, que no Brasil, na incrível. categoria Parabéns. Negócios. Foi um desafio do professor Luiz Fernando Garcia, para quem a gente manda um abraço. E exatamente assim que a gente te vê, fora da É, curva. eu me vi aí também. Literalmente fora da curva. Que Então, esse é um maravilhoso. presente nosso. Providencial, Gente, obrigada. curte, comenta, compartilha, fala com a Mari. Lembre que aqui no Instituto Além do Conhecimento a gente monetiza seu dom, seu talento, e sentar à mesa com uma mulher dessa que aprendeu a duras penas diante de uma realidade que parecia tão hostil, que sim, Deus colocou para ela dons, talentos, habilidades únicas, e que ela hoje é essa potência no Brasil e no mundo, é algo que move o nosso coração. Então a gente fica muito feliz. Muito obrigada, viu, Eu que Mari? agradeço, é uma honra. Obrigada. Obrigada, gente. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo episódio.